galera do Papo de Arquibancada, muito bom estar aqui com vocês hoje para falar de seleção brasileira. Mas, antes da gente começar, tem que dar o recado dos nossos patrocinadores. É isso aí, esses foram todos os nossos patrocinadores. E agora, galera, não se esquece de deixar um like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tem uma meta de chegar em 1 milhão de inscritos até essa sexta-feira. Então, ajuda a gente aí, passa para a família, para o vizinho, para o cunhado, para aquele cara que você não gosta, para todo mundo. As pessoas que você odeia, passa para essas pessoas para se irritarem ainda mais. Porque hoje a gente vai falar de um tema bastante chato, que é a seleção brasileira. Não é chato porque a seleção é chata. A seleção, para mim, é tudo. Eu amo a seleção brasileira. O chato é esse senhor que está aqui desse lado. Vamos ter que falar desse maluco. Então, vamos lá, vamos começar. É o seguinte, deixa eu deixar aqui claro uma coisa, tá? Torço para a seleção brasileira. Acho que a gente será hexacampeão, mas eu acho que a gente vai ser hexacampeão apesar do Tite. Eu acho que o Tite está fazendo tudo o que ele pode para atrapalhar a seleção brasileira. Eu acho que ele está nessa cruzada de eu vou acabar com a seleção brasileira de uma vez por todas. E para mim, talvez, eu espero que ele não consiga. Mas o que eu tenho percebido é que ele tem se esforçado bastante. A gente sabe que a seleção brasileira, a forma que a gente se prepara é mais complicada, porque a gente não pega as seleções europeias e o Tite normalmente evita de jogar com times mais fortes. E aí, mais ou menos, a gente vai ver um pouquinho da entrevista dele. Essa entrevista ele deu para a Rádio Jovem Pan, e créditos totais para a Rádio Jovem Pan aqui, e nessa entrevista ele fala um pouco sobre tudo, sobre tática e tal, e eu peguei esse trechinho que é bastante importante, bastante revelador, e eu vou explicar por que o Hexa vem apesar do Tite. Vamos lá? Vamos lá. Bruno Prado. Tite, você já falou, não teve oportunidade de jogar contra as grandes seleções da Europa, mas claro que vocês observam... Então, o Bruno Prado, ele faz uma pergunta ele começa a pergunta dele de forma bem objetiva. Ele fala, olha, a gente sabe que você não testa a seleção contra times europeus. Não é culpa do Tite. A CBF não tem nem se ela tivesse a melhor das intenções, ela não ia conseguir resolver isso. As seleções europeias jogam só entre eles. Eles se fecharam para se fortalecer, para garantir que daqui para frente eles ganhem tudo que é Copa. Tá no direito deles de fazer isso. Por causa disso, a seleção brasileira não consegue jogar contra eles. Então, a gente não consegue testar a seleção brasileira contra times que são taticamente mais fortes. Tem um jogo tático mais poderoso. Vocês assistem e conhecem muito bem todas elas. E aí o Bruno Prado fala, bom, você não está jogando contra, mas eu tenho certeza que você assiste todos os jogos dessas seleções aí, né? E o futebol de seleções ali tem muita variação, né? A Itália, campeã da Euro, tá fora da Copa. A Alemanha trocou de técnico recentemente, a Holanda também. A França, depois da Euro, passou a jogar com 3 zagueiros. Queria que você falasse sobre as principais seleções, o que você pensa, o que você acha, o que você está vendo dessas seleções que são, teoricamente, seus adversários mais fortes. Pessoal, vamos lá. Não é uma pergunta difícil, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que gosta de futebol um pouquinho, você perguntar, e aí, como é que você acha que o Brasil vai conseguir ganhar da França? Porque, não, nem como é que o Brasil vai ganhar da França. Ele não perguntou isso. Ele só perguntou o que ele está achando desses times estarem se estruturando de uma forma meio que diferente, taticamente. Eu sei que você está jogando contra, mas está observando. Você está observando, não está, Tite? Porque você é o nosso técnico, não está? Conta pra gente, Tite. Bruno, eu tenho um leque de informações, mas ele é superficial. Na sua cara, querido torcedor da seleção brasileira. Ele fala para você que ele tem uma informação superficial na sua cara. Nessa situação. Por quê? Porque eu delego essa situação à comissão. Cara, ele delega. Ele não vê jogos dos times, das seleções europeias. Ele não vê. Ele deve ser muito ocupado lá com o Del Nero, ou seja, lá com o Caboclo, com quem que ele esteja. Ele deve estar super ocupado porque ele, infelizmente, ele não consegue ver jogos das outras seleções europeias. É triste, né, cara? A gente fica triste por ele. O cara que deve estar, complicado isso, né? Complicado.
técnica que está aprofundando, juntamente com comissões técnicas de outras equipes, que estão monitorando, juntamente com o Ricardo Gomes, juntamente com o Marcinho, juntamente com o Lucas, juntamente com o Gabriel, que estão buscando essas informações todas, para que elas, e atualizando essas informações todas, o César pode passar mais... Vamos lá. Ele não vê jogos das seleções que a gente vai jogar contra. Ele não sabe que a França joga com 3 zagueiros. Ele não sabe como a Alemanha vem. Ele não sabe porque ele não vê. Ele delega. Ele delega para uns caras que ele nem sabe quem é. Quem tem que falar o nome é o César Sampaio. Esses caras produzem o material, entregam para ele. E ele começa a entrevista respondendo como? Eu tenho uma visão superficial. Nem o material que os caras produzem para ele, ele conhece. Nem o material produzido. Ele não vê os jogos, porque ele deve ser super ocupado, porque quando os times europeus jogam, a seleção brasileira também joga. É data FIFA. Só que entre uma data FIFA e outra, tem 1 mês e meio, 2. E aí ele está ocupado fazendo não sei o quê. Vocês aí que gostam deles, me expliquem o que ele está fazendo. Mas ele não vê. Ele não é capaz de ver um VT. Ele não é capaz de sentar e ver uma mesa redonda. Ele não é capaz de ver nem os melhores momentos que passam, que você baixa em qualquer negócio do YouTube, ele não vê. Ele não sabe. Ele não sabe. E aí, ele não sabe de nada. E ele pede ajuda para o César Sampaio, porque o César Sampaio possa responder e salvar ele numa pergunta tão difícil. O Bruno Prado fez uma pergunta tão difícil para ele. Tão difícil. O cara só perguntou como é que você está vendo que as seleções europeias chegarão na Copa do Mundo. E ele não sabe responder. Especificamente agora. E eu fico voltado aos atletas mais especificamente em ser justo na convocação e na preparação para o jogo contra a Coreia. Então vamos lá. A única coisa que ele diz que ele faz, que ele está focado, é convocação dos jogadores. E ele me convoca Tyson, né, na Copa passada. Nessa Copa agora a gente tem Matheus Cunha, que é reserva lá no Atlético de Madrid e é convocado. A gente joga sem lateral direito, porque está focado em convocar jogadores. E outros tantos mais que a gente pode citar aqui, que não fazem sentido. E agora, por que eu acho, galera, que é apesar do Tite que a gente ganha esse Hexa? Porque o Tite ele é muito sortudo. A safra de jogadores que o Brasil tem hoje é uma das melhores safras que a gente já teve. A gente tem uma zaga muito boa, a gente tem um duplo de volante muito bom, e a gente tem um ataque que você pode escolher onde você quiser, que você tem os melhores jogadores jogando. Assim, o Vinícius Júnior está no melhor da carreira dele. O Rodrigo está arrebentando no Real Madrid. Ah, mas os caras são novos. Desculpa. Eles levaram o Real Madrid na final, carregaram o Real Madrid nas costas. O Rodrigo não sentiu pressão. O Vinícius Júnior não sentiu pressão. O Neymar está jogando uma bola redonda. O Gabriel Jesus está arrebentando na Inglaterra agora, jogando de centroavante. Peraí, o Tite disse que ele está preocupado em convocar as pessoas da posição certa. Por que ele não convocou o Gabriel Jesus agora para esses últimos amistosos antes da Copa? Se o cara está jogando muita bola, agora que o cara é camisa 9 mesmo, que ele deveria estar colocando para jogar, ele não convoca. E aí ele convocou um monte de gente para testar, e o primeiro jogo que o Brasil faz com Gana, ele não testou ninguém. Ele botou os times com os mesmos jogadores, ele não testou ninguém. Então eu não entendo o que esse cara faz, mas, de novo, ele dá muita sorte, porque esse time, esses jogadores do Brasil estão jogando muito bem. E a gente vai depender de um Neymar, e a gente vai depender de um Vinícius, de um Rodrigo, de um Rafinha, de um Richarlison, de um Casemiro, de um Paquetá, para que eles se resolvam dentro de campo. Porque se depender desse cara aqui, ó, ele não faz ideia contra quem a gente vai jogar, como os caras jogam. Nenhuma ideia. Nenhuma. Na preparação do jogo contra o Japão. Dito isso, o César pode complementar e vai complementar em relação às outras seleções. Em relação às outras seleções, ele sabe de Coreia e de Japão. Cara, a gente tá acéfalo.
A seleção brasileira é uma mula sem cabeça, é um time que não tem cabeça, é um time que não tem comando. Ele vai botar os caras em campo, ele não convoca quem são os melhores, ele vai botar os caras em campo, ele tem um jeito de jogar e ele vai falar para esse time, joga desse jeito. E, pessoal, torçam para que os jogadores resolvam em campo, porque o Tite não faz ideia de contra quem ele vai jogar e como esses caras jogam. Da mesma forma que a Bélgica arrebentou com a gente, com esse mesmo Tite, que ele ficou perdido no jogo contra a Bélgica, porque os caras fizeram uma mudança tática só, e ele ficou completamente perdido, a gente vai de novo para uma Copa do Mundo com esse senhor completamente despreparado e sem condição nenhuma de ser técnico de um clube, de um time, perdão. Então é isso. Dependemos dos nossos jogadores, mas é assim, vai ser assim, e apesar desse senhor aqui, o Hexa vem. Um grande abraço para todo mundo. De novo, se inscrevam no canal, deixem um like e tragam mais pessoas para escutar as minhas bobeiras. Queremos 1 milhão de inscritos até sexta-feira. Um grande abraço.